irmãs, abra, por favor, primeiramente a sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Só para nós lembrarmos, o tema é trocando o coração. Então a primeira coisa que a gente precisa trocar está nesse capítulo, neste versículo, que diz assim: e lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e darei um coração de carne. Esse é o início, neste mês, da mensagem, de uma série de mensagens, trocando o coração. Então o que nós precisamos? Primeiro, receber do Senhor um coração de carne. Nós não podemos continuar com o coração de pedra. Esse coração, quem endureceu foi o pecado. Então nós precisamos receber do Senhor um coração novo, através do Senhor Jesus. Mas o segundo texto, querido, está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Depois do Senhor trocar o teu coração, e você pensa assim, mas acabou por aí? Não, claro que não. Quando Deus nos tira aquele coração que foi contaminado pelo pecado, Ele está fazendo um transplante. E aí Ele percebe, pela nossa natureza, que nós temos uma finalidade. Se aquele coração estava morto, agora nós temos um coração novo, nós estamos vivendo, nós temos que viver de forma diferente. E aí Ele vem trocando algumas outras coisas. Olha o que está em Êxodo capítulo 3, versículo 5. Juntos, por favor. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Então Ele troca o coração e agora troca a sandália dos nossos pés. Por quê? Porque Ele nos dá uma nova direção. Por isso, você tem um novo coração. Porque você agora tem uma nova direção. Essa é a visão que nós estamos tendo da mudança das pessoas quando elas têm uma experiência, e esse lugar é um lugar de experiência com Deus. Quando elas possuem uma experiência com Deus, as coisas mudam. Então eu preciso que você tenha mudanças também aqui com o Senhor. Havendo experiência, haverão mudanças. Não tendo experiência, não tem mudança. Então trocou o coração, imediatamente, de maneira célere, de maneira rápida, o Senhor fala, ele não pode continuar andando no caminho que está andando. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro jeito de chegar até Deus se não for por meu caminho. O que o texto está dizendo aqui? Que Moisés vinha ao encontro de Deus, e Deus viu que Moisés não estava pronto para ver o que ele queria ver. Por que ele não estava pronto? Igual a mim, igual a você. Muitas vezes nós já trocamos o coração e já estamos caminhando com Jesus. Mas a noite é uma noite ainda de compreendermos algumas outras coisas que Deus muda em mim e em você. Abra, por favor, agora lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Trocou o coração, trocou a sandália dos pés, agora você vai ver o que ele vai te trocar essa noite. Eclesiastes 9, 8. Você pode ler comigo, por favor? Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Agora, ele troca a nossa roupa. Você já conseguiu ver alguém convertido no Velho Testamento? Esses são os sinais de uma pessoa convertida do Velho Testamento. Qual o primeiro sinal? Fala com Deus, Deus troca o coração. Aí ele começa a querer andar com Deus. Para andar com Deus tem que trocar o quê? O sapato. Porque senão você não consegue andar com Deus. Se a santidade de Deus nos atinge, e a glória de Deus, como está lá no livro de Êxodo capítulo 5, ela é
tão grande que eu não posso ficar onde Deus está sem trocar o sapato, agora ele vê que eu preciso também trocar o quê? As minhas vestes. Você já teve essa percepção no Velho Testamento? Os salvos do Velho Testamento é diferente dos salvos do Novo Testamento. Pastor, explica esse negócio aí. Por que é diferente? Porque todo mundo antes de Cristo, primeiro, ninguém teve contato com Cristo. Teve contato com quem? Com Deus. Não tinha a figura de Jesus no Velho Testamento. Tinha a figura de Deus. Você lembra de um personagem que teve uma experiência muito forte com Deus no Velho Testamento, que fez um barco muito grande para salvar a humanidade? Qual é o nome dessa pessoa? Noé. Ele viu Jesus? Ele viu Jesus? Não. Mas ele não teve um encontro com Deus. Então, quando nós nos encontramos com Deus, nós trocamos o coração, trocamos os sapatos dos pés e trocamos o quê? As nossas vestes. Eu não sei se te ensinaram isso na classe de doutrina, mas a conversão do Velho Testamento não tinha a figura do Espírito Santo, porque não havia se cumprido ainda o Espírito Santo sobre a igreja. Agora eu quero que você entenda, porque essa noite o meu objetivo principal é este, é fazer você compreender um pouquinho por que Deus queria trocar minha veste. O que significa isso? O que significa esse óleo sobre a minha cabeça? Abra, por favor, agora seu celular, seu tablet, ou a sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 61, e aí nós vamos precisar ler os versículos. Isaías 61, por favor. Vamos compreender aí, gente, bonita. Isaías é um profeta, amém? Que para falar o que ele vai falar, ele passou por um processo, que foi trocar o coração. Se a gente ler os primeiros capítulos, você vai ver o que Deus faz no coração de Isaías. Troca a direção da vida do profeta. O profeta ia fazer uma coisa, Deus coloca no coração dele outro desejo, ele passa a fazer outra coisa, ou seja, Deus muda a direção do profeta, e agora a experiência de Isaías é a experiência que eu e você precisamos ter. Trocar as vestes. E olha só, o Espírito de Deus, leiam comigo, por favor, só para ajudar. O Espírito de Deus está sobre mim. Olha para mim um pouquinho, só um pouquinho. O Espírito de Deus está sobre mim. No Novo Testamento é fácil. Isso, é fácil entender, porque nós entendemos Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ao Calvário, morre, ressuscita e faz uma promessa. Qual a promessa? Não ficarão sozinhos, órfãos, mas darei a vocês o meu. Então eu compreendo isso, mas o Isaías não compreendeu isso dessa forma, porque não havia ainda acontecido o sacrifício de Jesus, não havia ainda sido derramado sobre a igreja, sobre os profetas, sobre as pessoas, o Espírito Santo. Não tinha o Espírito Santo. Compreenderam? Compreenderam? Agora uma pergunta que eu sei a resposta e muitos sabem a resposta. É mais fácil ou mais difícil sem o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo é mais difícil. Por isso eu precisava trocar as roupas. Deus se preocupou em trocar as roupas das pessoas que trocaram o coração e que trocaram a sandália dos pés, para que as pessoas que andassem com eles vissem que eles eram o quê? Diferente. Você lembra de João Batista? Lembra? Qual a marca do texto de João Batista? Ele não comia o que eu comia, ele não andava do jeito que eu andava,
E o terceiro, não se vestia do jeito que eu me vestia. Você lembra como que era? Ele comia gafanhoto e mel, não comia o que normalmente todo mundo comia. Ele não andava onde todo mundo estava na cidade ou procurando lugares onde pudesse ter as suas necessidades supridas, e eram as cidades. Ele andava onde? No deserto. Amém? Amém? E como que ele se vestia? As pessoas se vestiam de uma maneira, e o texto bíblico diz bem claro, ele se vestia com pele de lã e carneiro, simbolizando o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Por que ele troca a nossa roupa? Para que os homens vejam que nós também simbolizamos a volta de Jesus na terra. Olha que coisa. Olha que coisa interessante. Às vezes nós achamos, e isso é muito comum nós acharmos assim, é só conversar com quem está perto de você. O que as pessoas com quem você andou hoje pensam a teu respeito? O que elas falariam de você para alguém? Que tipo de notícia? Porque o texto aqui em Isaías 61 diz lá, a salvação e as boas novas. É o epígrafe, ou seja, o título do capítulo no Velho Testamento faz referência à salvação e às boas notícias da salvação. Você sabe o que significa o nome Evangelho? Boas notícias, boas novas. O que o mundo precisa ouvir de mim? Boas notícias. O que o mundo precisa saber a meu respeito? Que eu tenho uma mensagem de boas novas. Eu tenho uma mensagem de boa notícia. Ao contrário, muitas vezes, as pessoas só têm de nós notícias ruins. Alguns têm medo até que alguém saiba alguma coisa mais da sua vida, porque você tem vergonha da tua vida. É muito ruim quando nós temos vergonha do que fazemos, porque por termos vergonha do que fazemos, é porque fazemos errado. Porque se fizermos certo, nós teremos orgulho de falar o que nós fazemos. Nós contaremos para as pessoas o que estamos fazendo. Certamente, alguém um dia ele perguntou, o que você vai fazer na igreja? E você tem um salmo, pelo menos eu tenho um salmo. Que toda vez quando alguém me pergunta o que eu vou fazer na igreja, sai automaticamente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que eu vou fazer na casa do Senhor? Eu vou me alegrar. Eu tenho um outro salmo quando me perguntam, você não cansa de estar na casa de Deus? Eu tenho um outro salmo, não, eu não me cansarei. Porque o Senhor Deus está neste lugar, e de dia e de noite Ele me apresenta. Está lá no livro de Salmo, capítulo 19. A sua glória se manifesta de dia e de noite. Eu tenho um outro salmo, se ainda isso não é o suficiente. Alegrai-vos todos os povos, batei palmas e celebrai com júbilo ao Senhor. Isso tudo faz parte da tua experiência com Deus. Isso não faz parte de uma litania. Litania é um papelzinho que tem lá numa outra igreja ali, pertinho daqui da nossa. Só por respeito, não vou dizer que é a Salete. Onde você decora o culto, cara. Você decora o papel. E todo culto é a mesma coisa. Nós não temos litania. Nós não temos nem liturgia, porque depois na época de Lutero ele transformou a litania que era em latim em liturgia que era em português, mas continuava a mesma coisa. Você não pode fazer a mesma coisa para o Senhor todos os dias. Eu não posso apresentar a minha oferta ao Senhor igual todos os dias. Olha o que aconteceu com Caim, hein? Olha como que foi que Deus agiu em relação à oferta de Caim. A mesma coisa.
Deus não aceita. Se não há propósito, não existe nenhuma possibilidade de sucesso. Isso serve para a tua vida espiritual, para a tua vida amorosa, para a tua vida sexual, para a tua vida financeira, para tudo que está na tua vida. Se não tem uma direção, você não vai a lugar nenhum. E Deus então entendeu que devia falar com Isaías assim: olha, eu vou trocar a tua roupa para você todas as vezes que se olhar, você consiga me enxergar. Vamos abrir um parênteses, que eu acho que essa analogia com o Novo Testamento é interessante. O que Deus fala através do apóstolo Paulo para a igreja? Que a igreja precisa estar o quê? Adornada. O que é adorno? Enfeitada. Para eu enfeitar alguma coisa, é porque ela precisa estar o quê? Vestida. Como que eu vou enfeitar alguém que não está vestido? Para que o noivo venha e a noiva esteja o quê? Adornada, enfeitada, preparada, com a roupa certa. Voltando para o Velho Testamento. Pastor, esse negócio de ficar indo lá para cá confunde minha cabeça. Mas olha só. Lá a noiva espera o noivo, porque agora nós estamos aguardando o noivo. Amém? Maranata, hora vem o Senhor Jesus. Faz parte da boa notícia. Aqui, eles precisavam entender as boas notícias. Então, roupa, no mundo espiritual, também quer dizer o quê? Identidade. Identificação. Imaginemos que nós tivéssemos um porteiro, ou um zelador, ou alguém que trabalhasse funcionalmente na nossa instituição. Ele precisa ter um uniforme, uma roupa, para quando alguém chegar, falar assim: esta pessoa trabalha neste lugar. Vamos de novo no Novo Testamento. Fica preocupado não, que eu vou terminar às 9 horas. 9 horas não, como é? 8 horas, vou terminar 8 horas. Vamos no Novo Testamento. Jesus chama os discípulos e fala assim: está vendo o campo? O que os discípulos respondem? O que os discípulos respondem? Estamos. Como que os campos estão? Branquinho. Branquinho significava que estavam prontos para quê? Para trabalhar. Mas não tinha o quê? Já no tempo de Jesus? Trabalhador. Que coisa triste, já no tempo de Jesus, não tinha trabalhador. Gente pronta, apta, preparada, capacitada, adornada como igreja, disposta para trabalhar. Por isso, ele trocou o coração, trocou o sapato e agora troca o quê? A roupa. Por que Deus te deu um coração novo? Por que Deus te deu um sapato novo? Por que Deus te deu uma roupa nova? Para você trabalhar. Para você ser servo. Servo tem a capacidade de entender a necessidade do reino para trabalhar. Vamos voltar para o Velho Testamento. O Espírito do Senhor Deus veio sobre mim porque o Senhor me ungiu para o quê? Primeiro ofício de quem quer trabalhar. Leia. Pregar o quê? Aos pobres. Mateus capítulo 5 diz: aos pobres de coração. Porque eles querem ver a Deus e não pode. Eles eram excluídos. Eu não sei se você sabe que você também é excluído, né? Quando você nasceu com o pecado, como diz lá em Romanos, e foi excluído de Deus. Todos pecaram e destituídos, excluídos, separados de Deus. Aí Jesus veio e te botou agora, você está incluído, você está fazendo parte. Mas você faz parte para quê? Para pregar as boas novas. Eu não posso deixar de te perguntar, você pregou hoje para quem? Deus já trocou teu coração, Deus já mudou a direção, Deus já te botou identidade, certo? Coração é a conversão, o sapato, a santidade, é o evangelho.
te botou uma roupa nova, identidade, as pessoas te olham e falam assim, você é de Jesus, você é de Jesus, você é de Jesus, você é de Jesus. Mas você é de Jesus para quê? Leia ali, me ungiu para pregar boas novas. Para quem que você falou hoje? Não, pastor, falei. Falou para quem, irmão? De Jesus. Falou quantas vezes hoje de Jesus? Falou para você mesmo de Jesus. Às vezes nós precisamos falar para nós mesmos a respeito de Cristo. Como disse Paulo, não me canso de falar as mesmas coisas para mim mesmo. Que eu tenho que fazer isso, que eu não posso fazer isso, que eu preciso olhar mais isso, que eu preciso caminhar assim. Não é difícil a gente entender por que nós estamos como nós estamos. Porque se Deus já nos deu, lá no Velho Testamento, a capacidade de ter um coração novo, sandálias novas nos pés, que é uma direção nova, e uma roupa nova, que é a identidade, agora eu quero que você me responda. Quando o diabo topa com você na rua, ele vê quem? Você ou Jesus que está em você? Os irmãos não sabem. Quem é que ele vê? O diabo foi lá, passou hoje, ou vocês não viram o diabo hoje? Ninguém viu o diabo hoje, né? Passou o dia todo no céu. É isso? É? Claro que não. Quantos foram tentados hoje pelo diabo? Levanta a mão. Tentado. Tentado, muito bem. Quantos pecaram? Levante a mão. Pô, legal. Quem não levantou nem na primeira nem na segunda, depois você lê lá, Tito, o que acontece com você? Ah, não, pastor, eu não quero me expor. Não é para mim não, irmão. Sabe o que é isso? Isso é porque você é uma pessoa extremamente igual a Jesus. Então você não teve nem tentação. Mas Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi tentado. O apóstolo Paulo declara que a tentação é todos os dias, a ponto de nós precisarmos pedir ao Senhor nas nossas orações como Jesus. O que Jesus falou? Livra-nos das... De quê? Por que Jesus ensina a igreja a orar para livrar da tentação? Porque todo dia o diabo vai te visitar. Todo dia. Ele te dá uma oportunidade para pecar. Ou você peca, ou você corre do pecado. Todo dia. Por isso ele ora e ensina. O Deus encarnado ora e diz, livra eles da tentação. Bem, então a concepção que eu tenho é que quando eu encontro alguém que tem a mesma identidade que eu, do que nós vamos falar? Qual é o assunto que nós vamos ter para conversar? Boas novas. Se não é esse assunto que você está tendo com alguém hoje, você está errado. Você está errado. Uma advogada virou para mim e falou assim, eu passei para fazer mestrado na Emerge, é um dos cursos difíceis que tem no Rio de Janeiro. Só que ela não pode largar um emprego, porque ela é procuradora de um município, porque o emprego dá mais dinheiro e o mestrado só dá uma bolsa a ela de R$ 3.500. Não dá para pagar as despesas dela. Eu falei, olha só, na minha opinião, se você agora investir esse tempo, lá na frente isso vai ser bom para você, porque depois do mestrado essa pessoa pode fazer um concurso para juiz e o piso salarial de juiz no Rio de Janeiro está legal. 27 mil, mais uma coisinha de roupa, mais um negocinho de um carro blindado que tem que ter, e se ela for para uma comarca tipo Caxias, Magé, tem mais um adicional lá por conta de periculosidade, porque também tem, aí vai para 50 mil. Ela falou, é verdade, eu posso me sacrificar um pouquinho para lá na frente eu colher. Eu falei, eu acho que é a melhor solução. Minha opinião particular. No reino, todas as vezes que você opta por fazer o que Deus quer, aparentemente você está tomando prejuízo. Porque o mundo, aquele que jaz no maligno, que é o mundo, tem muito mais ofertas. E essas ofertas são muito livres. Todos nós temos oferta das mais diversas. Mas como diz o Senhor,
O fim, o meu plano não é bom. E o fim não é o quê? O que Deus quer. Entende por que Deus troca a tua roupa? Para você ter uma identidade, até nas suas escolhas. Tem gente escolhendo falar mais das coisas que não trazem edificação do que das que trazem edificação. Se é de boa fama, nisso pensar, e está lá no livro de Colossenses. Se é coisa do alto, ou seja, se são coisas de Deus, gaste tempo com isso. Mas a gente está gastando tempo com coisa que não é de Deus. Nós estamos gastando tempo com coisa que contamina o nosso coração. Pergunto a vocês, adianta prender esses caras que fizeram o teste errado dos órgãos que foram transplantados e foi transmitido AIDS para uma porção de gente no Rio de Janeiro? Adianta prendê-los? Alguém vai falar assim, adianta. Mas quem já morreu vai voltar? A negligência nossa espiritual faz uma porção de gente morrer sem Jesus. Vai voltar? Vai voltar? Seu amigo de infância que você não conseguiu trazer para Jesus, o seu filho, a tua filha, o seu neto, o seu marido, a sua esposa, a sua cunhada, a sua prima, vai voltar? Eles vão voltar pela nossa negligência? Não. Nós queremos que Deus nos dê uma identidade, mas nós esquecemos que nós temos que cumprir o papel pelo qual Ele nos incumbiu. Cumprir o papel que Ele nos incumbiu. E qual foi este papel? Olha que nós só estamos no versículo 1, vai até o 10. Eu tenho que acabar às 20 horas. Olha como a palavra de Deus nos permite. Pega um texto do Velho Testamento, faz por analogia do Velho Testamento no Novo Testamento. E você fica aqui horas e horas entendendo o quê? Deus já trocou meu coração, trocou os meus sapatos dos pés, trocou a minha roupa. Eu tenho que ter alguma vantagem nisso. Tem que ter alguma vantagem, senão Ele não faria. Olha agora, olha agora. Enviou-me a quê? Lê. Curar, para um pouquinho. Qual é a primeira coisa? Pregar. Agora Ele me dá o dom de quê? Cura. Qual é a segunda coisa mais importante na casa das pessoas? Saúde. Qual é a primeira? A salvação. Qual é a segunda? Qual é a segunda? Sem saúde eu trabalho? Trabalho? Não. Sem saúde eu estudo? Não. Sem saúde eu posso fazer um plano de previdência privada para comprar uma casa própria? Não. Você vai gastar seu dinheiro com remédio, com exame médico, com plano de saúde, cada dia mais caro. Sem saúde, então o que Deus está falando? Olha, eu troquei teu coração, a sandália dos seus pés e as suas roupas, para que você tenha uma identidade. E se tiver alguém na tua casa doente, você vai ter o quê? Autoridade para pedir a mim tudo que pedir em meu nome e eu vou fazer. Tudo. Senhor, eu estou com meu pai doente. Meu pai é o provedor. Curo meu pai. Senhor, eu estou com meu filho doente. O meu filho é algo especial para mim. Curo meu filho. Senhor, eu estou com a minha casa doente. Tudo aqui precisa ser transformado. Deus te deu essa autoridade. Deu autoridade para a igreja. A ciência veio depois da fé. Repita comigo isso, por favor. A ciência veio depois da fé. Vou te provar. Quando Deus criou o homem, tudo que estava de ciência da parte de Deus foi criado à imagem e semelhança de Deus em Adão. Adão tinha 100% da ciência. Quando o pecado entrou no coração de Adão, o que aconteceu? Rompeu, separou. A ciência continuou no coração do homem, mas agora a ciência era para fazer o quê? O que era mal. Pode ver que tem mais gente pensando o que é mal do que pensando o que é bom. Sabe o que significa compliance numa empresa? É um grupo de conselheiros que aprendem a fazer tudo que é ruim. Aí eles se juntam para defender a empresa, para que os que querem fazer tudo de ruim na empresa não façam. Olha que coisa absurda.
Você contrata um ladrão para tomar conta do cofre da tua empresa. É assim. Você contrata um hacker, um cara que sabe entrar lá nos códigos da tua empresa, para ele defender aqueles que fazem isso, para não entrar lá dentro do código da tua empresa. Você contrata uma pessoa que sabe tudo da 14366, que é a lei de licitação atualmente, que é onde tem todo tipo de fraude que os senhores possam imaginar, que sabe fazer para não fazer isso dentro da tua empresa. Isso é caro, tá? Hoje um conselheiro tem uma média de 25 mil a 40 mil reais de salário. Ou seja, você pega um bandido de carteirinha, bota dentro de uma empresa que fatura entre 5 a 10 milhões por mês, para não deixar ninguém da tua empresa roubar a tua empresa. Olha que absurdo que a humanidade chegou. Tem curso, entra na internet, você vai lá ver. Compliance. Aí tem compliance tributário, compliance patrimonial, compliance de direitos. Tem vários tipos de mecanismo de defesa. É um absurdo. A humanidade está totalmente perdida. Mas a igreja tem pessoas que já trocaram o coração, as sandálias do pé, que é a direção que ele estava dando, e a sua roupa. Hoje nós temos uma nova identidade. E mais, pasmem, ou fiquem perplexos por isso. Nós somos dotados da capacidade espiritual de curar as pessoas. Ou você não crê nisso? Você crê nisso? De verdade? Lembra de um episódio que morreu uma pessoa na casa de um homem, e o homem chegou para perto de Jesus e disse assim: a minha filha morreu. A filha de Jairo. O que Jesus falou? Vai lá e acorda a tua filha, porque ela não está morta. E para não ficar muito triste, ele falou assim: vamos juntos. E vamos ver se o que eu estou falando é ou não verdade. Chegou Jesus na casa de Jairo, e eles perguntaram: por que vocês estão fazendo festa? Ah, a nossa menina que estava ardendo de febre, doente, morta, agora está viva, pediu comida. Aí Jairo perguntou, para aqueles que estavam naquele ambiente, vivendo uma experiência de cura: que hora que isso aconteceu? E o texto diz que eles entenderam que foi na mesma hora que Jesus falou que aquela menina estava curada. Essa é a identidade que você precisa ter. As pessoas precisam estar perto de você porque elas estão doentes. E antes delas irem aos médicos, antes delas procurarem a ciência, elas precisam procurar você, para que você, com toda a autoridade de Deus, com a paciência espiritual, com a sabedoria espiritual, com o amor espiritual, com a bondade espiritual, com a longanimidade espiritual, você abraça aquela pessoa e diga assim: em nome de Jesus, você vai ser o quê? Abençoada. Isso está lá no Velho Testamento. Este é o propósito pelo qual Deus troca a nossa roupa. E eu vou finalizar. Enviou-lhe a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e por liberdade aos algemados. O verso 10, concluo, pula por favor direto ao 10, leiam por gentileza. Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Esse é o meu desejo para a igreja. Que não estejamos sendo enganados pela nossa consciência. Se já temos um coração novo, temos uma nova direção e temos uma identidade, a identidade de Cristo. Você é a noiva de Jesus. Fale disso para as pessoas. Proponha essa mudança na vida das pessoas. Faça isso com grande alegria.
E é nessa alegria que eu convido os irmãos para nós cantarmos, adorarmos ao Senhor e pedirmos ao Senhor para que se torne esse momento de reflexão em uma experiência pessoal com Deus. Porque nós precisamos transformar esse ambiente em um lugar de experiências com Deus. Experiências que nos traz alegria e grande alegria. Esse tem que ser o motivo pelo qual nós estamos neste lugar. É a alegria do Senhor sobre as nossas vidas. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos nos colocar de pé e assim encerrarmos essa noite cantando ao Senhor pela transformação, pela justiça que simboliza a nova vida em Cristo Jesus, através dessa identidade que Cristo nos dá aqui neste lugar.